A paz do Senhor Jesus. Lá no capítulo 5 de Mateus, fala um pouco sobre a lei, né? Lá nos versículos 17 e 18 diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra se passem, nem um jota nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, Jesus ele não veio mudar a lei, ele não veio apagar a lei, ele veio para acrescentar a lei, ele veio acrescentar o perdão, a misericórdia e o amor. O amor em Cristo, o amor que devemos ter pelo próximo, não é esse amor de ser popular, não é esse amor de querer todos próximos de nós a qualquer custo, não. Pelo contrário, é um amor que muitas vezes as pessoas acabam se afastando de nós, porque nós passamos a ver as pessoas como almas e vendo como almas, do jeito que o Senhor quer que nós vejamos ao próximo, nós não queremos que aquelas pessoas sejam condenadas. Então, às vezes, tentamos mostrar aquela pessoa o caminho certo e ela acaba afastando de nós. Ou muitas vezes passamos a ser vistos como exagerados, passamos a ser vistos como santarrão, como santarrona, e não é isso, porque todos nós somos pecadores. Só que quando estamos na presença de Jesus, nós não queremos que o outro seja condenado. Porque quando temos um verdadeiro conhecimento com Jesus, nós passamos a ter conhecimento do céu, mas também conhecimento do inferno. O inferno ele não foi feito para nós, ele foi feito para os demônios. Só que, se não mantemos uma vida em santidade, é para lá que vamos. Infelizmente, essa é a verdade. E uma vida em santidade não é uma vida perfeita, porque o Senhor sabe que não somos perfeitos. Enquanto estamos nessa terra, pecamos e somos corrigidos pelo Senhor dia após dia. Uma vida em santidade é se afastar do erro, do engano, do pecado, é seguir o que Jesus nos ensina. Então, o amor em Cristo é um amor que muitas vezes nos leva a ser odiado pelos outros. Lá no versículo 44 desse mesmo capítulo fala assim, ó: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aqui está claro que teremos inimigos. Só que o que cabe a nós fazer é não nutrir sentimentos ruins contra essas pessoas, não nutrir sentimentos, pensamentos que possam nos afastar de Deus. Porque o inimigo das nossas almas vai usar muitas pessoas para nos afastar de Deus, que vão fazer nascer sentimentos ruins. É sermos vigilantes quanto a isso. Pedir ao Espírito Santo que guarde o nosso coração. Que Jesus ele veio exatamente para tratar do nosso interior, do nosso coração. Enquanto a lei ela tratou de um comportamento exterior, Jesus ele veio para acrescentar, para tratar o seu interior. Lá no versículo 27 e 28 fala assim, ó: Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar em seu coração cometeu adultério. Ou seja, se vocês acham que só cometer o ato do adultério é pecado, eu vos digo mais. Só de pensar, de desejar uma mulher, já está pecando. Porque os nossos pensamentos, nossos sentimentos para Deus importa. Olha só, um exemplo claro do amor de Jesus, do que ele veio fazer com a lei, está lá em João, no capítulo 8, no versículo de 1 a 11, fala assim, ó: Fala quando os escribas e os fariseus eles levaram uma mulher pega em adulto na presença de Jesus, perguntaram para ele, mestre, o que devemos fazer? E Jesus respondeu: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ou seja, quem não tem pecado, que a condene. E depois Jesus perguntou para a mulher: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno.
vai-te e não peques mais. Ou seja, não cabe a nós condenar, criticar, julgar ninguém, porque todos nós somos pecadores. Na Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho como sacrifício. Deus ama ao mundo, Deus ama a todos. Deus só não ama o pecado que cometemos, mas todos nós somos amados por Deus. Então, quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele está falando o seguinte, se você é perfeito, então corrija. E ninguém é perfeito, então ninguém pode apedrejá-lo. E quando ele fala com ela, nem eu te condeno, ele está querendo dizer que ele não veio trazer a condenação, pelo contrário, ele veio trazer a salvação. Ele veio ensinar o amor e o perdão. Aí ele fala, vai e não peques mais. O que ele quer dizer? Eu estou te dando uma oportunidade. Você errou, realmente. Você pecou. Só que não cabe a nós condená-la. Está perdoada, mas mude, não cometa mais. E é isso que acontece. Nós podemos vir para Jesus do jeito que estamos, em adultério, em pecado, em prostituição, em pornografia, na mentira, no vício, com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, todo machucado, destruído. Mas ao conhecermos Jesus, temos que mudar. Ele nos transforma. O verdadeiro encontro com Jesus nos torna uma nova pessoa. Se vamos à igreja, mas não tivemos essa transformação, só estamos indo à igreja. Não tivemos um verdadeiro encontro com Jesus. Porque quando realmente conhecemos a Jesus, ele nos muda. E após ele nos transformar, ele coloca em nós o amor. Esse amor que não quer concordar com o erro, não quer ver a pessoa no pecado. O amor que quer trazer a pessoa para Jesus, o amor que é a salvação. Aí, talvez você vai falar algo para a pessoa, não é para condená-la, não é para julgar, é para trazer ela para a luz, porque você quer ver aquela alma salva. Lá nos versículos 31 e 32, diz assim, ó, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com repudiada comete adultério. Ou seja, Deus ele não aprova o divórcio por qualquer motivo. Não estou falando que quem se divorciou está condenado. Não cabe a mim e a ninguém dessa terra condenar ninguém. O que eu estou falando é que do jeito que o casamento é visto hoje, não é aprovado por Deus. Porque hoje em dia é assim, casa, aí pensa. Aí o amor acabou, separei. Aí eu vou casar. Se não der certo, eu separo. Não é assim. O casamento para Deus é sagrado. Tanto é que Jesus trata nós, a igreja, como noiva dele. Quando um casamento passa por alguma crise, né, conversar com o parceiro, com a parceira, e pedir a Jesus um direcionamento, é lutar por esse casamento. Deus sabe todas as coisas. Se por um acaso, o que eu acredito que não aconteça, se vier a acontecer um divórcio, a não ser em caso que a pessoa corre risco de vida, ou, como a própria palavra diz aqui, né, em caso de prostituição, né, traição, mas Deus sempre é a favor do perdão, Deus sempre é a favor do casamento. Por isso que tem a aliança é o círculo representa o infinito. É isso que Deus quer dizer, ele vê o casamento assim, como uma união até a morte. O casamento para Deus é sagrado. O que Deus uniu não separa o homem. Então não é assim como está hoje, não. Ah, eu vou separar e vou casar de novo. Não, Deus não aprova isso. Não é para ficar assim, de casamento em casamento, trocando de parceiro, não. Deus leva o casamento a sério. Lá nos versículos 46 a 48, fala assim, ó. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É isso tudo que eu falei sobre o amor de Jesus.
Não devemos amar só os nossos inimigos, só os nossos amigos. Devemos amar os nossos inimigos. Quando aqui fala assim, ó, se saudar cinicamente vossos irmãos, que fazer demais? Eu tenho a seguinte postura. Se eu cumprimentar alguém, por algum motivo aquela pessoa não responde, e eu percebo que aquela pessoa não quer conversar comigo, não quer me responder, não quer conviver comigo, se eu não fiz nada, eu respeito, em respeito àquela pessoa, não cumprimento mais. Mas eu peço ao Senhor que guarde meu coração, que não deixe entrar sentimentos, pensamentos que me afastem de Deus, que não deixe entrar ódio, raiva, mágoa, nada disso, porque eu sou responsável pelo que eu sinto, a salvação individual, né? Eu sou responsável pelo que eu sinto, eu não sou responsável pelo comportamento, pelos pensamentos, pelos sentimentos do outro. Cabe a mim guardar o meu coração. E se o Espírito Santo direcionar, eu vou orar por aquela pessoa. Eu vou orar. Vou orar para o amor de Jesus alcançar aquela alma, para a luz de Jesus chegar à vida dela, para ela entender o que é o amor em Jesus. Então, fica claro aqui que o amor em Jesus muitas vezes traz inimigos. Lá no versículo 44 fala, eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aqui deixa claro que teremos inimigos em cima, o que devemos fazer é guardar o nosso coração. É orar por aquela pessoa, é não deixar se contaminar, se levar pela raiva, pelo ódio que os outros têm contra nós. É isso. O amor em Cristo é isso. É um amor que não condena, é um amor que quer ver aquela alma salva. Por exemplo, vou dar um exemplo de mulher. A roupa de uma cristã importa para Deus. Eu não estou falando para apontar ninguém, para julgar ninguém. Eu estou falando da posição de uma pessoa que o Senhor já corrigiu muito sobre isso. Por exemplo, uma cristã coloca uma roupa vulgar. Uma roupa vulgar. Quando você se veste assim, homens vão passar a te desejar. Daí você está levando este homem a cometer um pecado. Ele já está em adultério só em pensar, só em te desejar. Daí passamos a ser instrumentos do inferno e não instrumentos do céu. Por isso que a roupa importa. Não que uma pessoa que se vista muito decente, com saia lá no pé, toda tampada, está salva. Não. Porque o coração também importa. Então, devemos estar em Cristo, estar em Jesus como um todo, tanto o interior, tanto o exterior. Porque se eu tenho um coração bom, se eu sigo alguns mandamentos de Jesus, mas eu me visto de uma forma vulgar, eu estou pecando porque eu estou levando o outro a pecar. Mas se eu me visto muito bem, me visto decentemente, mas eu eu fofoco, ou muitas vezes até adultera, porque uma roupa não quer dizer, né? Não quer dizer que a pessoa seja santa, é isso que eu estou falando aqui. Guarda sentimentos no coração que não são do agrado de Deus, andar toda decente também não quer dizer que está salvo. Então é um todo, é um conjunto. Deus não quer só o nosso coração, também não quer só o nosso exterior, como os fariseus faziam, que mostravam muita religiosidade, mas no fundo não tinham um coração que agradava a Deus. Deus quer Deus nos quer por inteiro, Deus nos quer totalmente entregue a Ele, tanto interior, tanto exterior, tanto o nosso pensamento, nossos sentimentos, tanto as nossas ações, nossas atitudes, nossas palavras. E é isso que Jesus veio mostrar. Ele veio ensinar o amor, ele veio ensinar o perdão, a misericórdia, e não abolir a lei. Ele veio falar, ó, tudo que estava na lei continua sendo pecado. Porém, eu vim te mostrar que tem uma oportunidade, que tem uma chance, e essa chance sou eu. Só que tem que mudar de vida. Fica claro isso. No caso da mulher adulta, vá e não peque mais. Você conhece Jesus, você conhece o amor em Jesus, e cabe a você mudar, se transformar. Se ainda não houve essa transformação, então não teve um verdadeiro encontro com Jesus. E essa foi a palavra de hoje. Que Deus te abençoe.